Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite dessa segunda. Isso era natural naqueles dias, principalmente aqueles que vieram convertidos do, do mundo gentílico, né? Isso era normal no mundo gentílico. Entre os judeus também, no Antigo Testamento havia a escravidão, mas os seus próprios pares, né, os judeus, ainda que empobrecesse tanto, tornasse escravo, a lei de Moisés diz que no ano da remissão fossem libertados. Onésimo tinha esse escravo fugiu e provavelmente causou a ele algum dano material, roubou ele alguma coisa. E fugiu lá de Colossos e foi bem para lá, foi para Roma. E aí eu quero dizer uma coisa para o irmão, já começar aqui ao falar alguma coisa. Deus age de uma maneira que a gente não consegue entender. Talvez somente depois desta carta, Filemão pôde entender algumas situações, talvez o próprio Onésimo pôde entender algumas situações, e como tem exemplo para nós, também precisamos entender. Onésimo fugiu, ele era escravo de um homem cristão, mas ele não era cristão. Ele fugiu e roubou. Lá no tempo daqueles dias, na lei romana, um escravo que roubasse poderia até ser levado à morte pelo seu senhor, se o seu senhor o achasse. E o que acontece com Onésimo? Ele foge para Roma e Paulo está preso em Roma. Provavelmente aquela prisão que está relatada em Atos, capítulo 28, onde ele ficou preso domiciliarmente em uma casa,
as pessoas podiam visitá-lo, mas os guardas tomavam conta na porta. Eu até preguei no início da pandemia do Covid que Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. E ali, quando Onésimo chega a Roma, fugido do seu senhor, nós não sabemos como, nós humanos não sabemos, Filemão não sabia, ele mesmo não sabia, talvez até o próprio Paulo, mas Deus faz de alguma forma que ele entre em contato com Paulo. E Paulo lhe prega o Evangelho. Mas Paulo não pregou o Evangelho porque ele era amigo de Filemão e porque aquele homem era escravo de Filemão e fugiu de Filemão. Ele pregou o Evangelho porque ele pregava o Evangelho para o carcereiro de Filipe, pregava para Lídia, pregava para onde ele ia. Paulo estava pregando o Evangelho, estava anunciando Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Ah, pastor, eu estou numa situação aqui difícil, complicada, morando num lugar complicado. Prega a palavra para aqueles que estão perto de você. Ah, eu estou trabalhando num emprego que eu não gostaria de estar. Prega a palavra. É aí que Deus te colocou. É aí que você tem que pregar a palavra. É aí que você tem que anunciar o Evangelho de Cristo, dar testemunho da palavra de Deus. Então, Onésimo chegou lá e Paulo pregou a ele. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. E Onésimo vem a se converter, a aceitar a Cristo. E o texto, o teor da carta toda, vai entender que ele era muito útil. Paulo faz um trocadilho agora ali, né, faz uma relação ali no versículo 11, porque o nome de Onésimo é útil, significa útil. E ele disse para Filemão, antigamente ele era inútil para você, mas agora certamente ele está útil, porque ele estava sendo útil para Paulo, talvez ajudando Paulo lá na prisão em alguma dificuldade. Mas Paulo não quis se assenhorar daquela situação. Pastor, Paulo era a favor da escravidão? Não, meu amado irmão, nem Paulo era a favor da escravidão, nem a igreja de Cristo é a favor da escravidão, nem o Senhor Jesus Cristo é a favor da escravidão. Naquele momento, eles apenas respeitavam a situação que acontecia. Paulo chega a dizer, nasceu, está livre na carta aos Coríntios. Permaneça livre. Se você é escravo e pode conseguir ficar livre, fique. Mas onde você estiver, o que você seja bênção no Senhor. Certa vez ele fala, outra carta, ele fala para os senhores tratar bem os seus servos, para os servos obedecer aos seus senhores. Então, isso é o que a palavra nos manda. Não importa a situação que você está. Ah, pastor, e hoje no século XXI podemos ter escravo? Não, meu amado irmão, não. O Evangelho de Cristo mostra totalmente uma outra situação para nós sermos libertos. Mas aqui não é o caso, não é o assunto principal. Paulo, então, o que ele faz? Escreve uma carta e manda Onésimo de volta. E essa carta, ela pede para que Filemão não o receba mais como escravo, mas o receba como irmão em Cristo. E coloca para ele que ele o perdeu por algum tempo, ou seja, ele fugiu e talvez até tenha roubado, mas agora ele vai receber para sempre. Porque, meu amado irmão, o escravo, né, o servo, é por um tempo, seria por um tempo para Onésimo. Depois poderia acontecer muito tempo, Onésimo poderia morrer, e aí não seria mais escravo, não teria mais utilidade para a vida. Filemão poderia morrer e Onésimo ser libertado por algum motivo, mas agora eles eram irmãos em Cristo. Isso passaria além da vida de ambos aqui na terra, mas estaria ligado até a eternidade, porque todos nós, remidos e lavados no sangue do Cordeiro, em todas as épocas, em todos os momentos, um dia vamos nos encontrar na presença do Senhor. E Paulo diz mais para Filemão, ainda que ele tenha te causado algum prejuízo financeiro, eu, Paulo, pago esse prejuízo, se for o caso. Se você quiser que eu pague, eu pago. O que é importante agora era a nova situação de Onésimo, que saiu da escravidão para a liberdade. E, meu amado irmão, isso mostra também o que é a nossa vida. Outrora nós éramos escravos do pecado, e não tínhamos como pagar o preço para sair dessa escravidão. Não tínhamos como realmente deixar de ser escravo. Mas vendo então o nosso Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, e morreu para trazer a salvação e a vida eterna a todo aquele que nele crê. E conhecendo a esse Cristo, agora nossos pecados foram perdoados. O preço foi pago. Paralelamente, não há muito paralelo, mas vou fazer um paralelo. Jesus contou certa vez, e é mais ou menos o que Paulo pediu a Filemão.
Havia um senhor que havia grande, era um senhor grande e tinha alguém que tinha uma dívida grande com ele. E depois dessa pessoa pedir muito, esse senhor liberou aquela dívida, perdoou aquele pecado, aquela dívida grande daquela pessoa. E quando aquela pessoa saiu fora do tribunal, vamos colocar assim, ela encontrou uma outra pessoa que devia pouquinho a ele. E aí ele pediu para que a pessoa pagasse aquele pouquinho e a pessoa não tinha como pagar, então ele mandou prender aquela pessoa. As pessoas que estavam perto, que viram ele ser perdoado grandemente e não perdoar algo pequeno, então foram até aquele senhor e falou assim: o senhor acabou de perdoar aquele homem? Sim. Essa dívida grande? Sim. Quando chegou lá fora, ele não conseguiu perdoar uma dívida pequena que uma pessoa lhe tinha. Então aquele senhor chamou de volta e disse: agora tu vai ficar preso até que tu pague até o último centavo, né? Ceitil, como diz lá o texto, que você me deve. Pastor, e o que o Senhor quis dizer isso? Jesus morreu na cruz do Calvário, nos perdoou. E era isso que ele estava falando, entre parte, para Filemão. Filemão, tu já é um salvo, remido, lavado no sangue cordeiro, participando da obra de Cristo. Onésimo não era. Agora Onésimo chegou aqui, e Onésimo agora também é participante. Então, eu preciso perdoar. Perdoar aquele que me deve. Aquele que faz algo contra mim, aquele que verdadeiramente não conhece, muitas vezes não conhece a verdade. Mas eu preciso perdoar, porque Jesus me perdoou. Essa carta fala de perdão. Essa carta fala de preço pago. Pastor, eu vou pagar o preço para a salvação? Não, não tem preço para pagar. Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode ir à igreja, pode fazer o que você quiser, evangelizar. Isso tudo temos que fazer mesmo, mas não é para a salvação. É porque você já foi salvo, o preço foi pago na cruz do Calvário. Não há preço pago diante do Senhor. Há muitas religiões que mandam as pessoas subir escada de joelho, outros ajudam os pobres achando que isso vai fazer com que eles recebam lá um benefício, outros fazem outras coisas mais. Ah, pastor, mas beneficiar os pobres não é bom? Sim, meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer ação social, tudo que você puder fazer para minimizar o problema das pessoas carentes, inclusive o evangelho. Tiago fala, o verdadeiro evangelho lá é cuidar das viúvas, dos pobres, enfim, temos que fazer, mas isso não é para a salvação, é por ser salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Pastor, qual é o resultado? Não temos, temos a carta a Filemão, mas acreditamos que ela fez efeito. E Filemão recebeu Onésimo, e ali o tratou não mais como escravo, mas como irmão em Cristo, e agora os dois começaram a cultuar Deus juntamente na igreja em Colossos, a qual faziam parte. E Paulo se alegrou, e Paulo ficou feliz, porque Deus deu a oportunidade a ele para pregar para uma pessoa, e ela ser liberta, e aí no caso foi liberta duas vezes, como escravo material e como escravo do diabo, para servir a Deus vivo. Possamos proclamar este evangelho a cada dia, porque o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos transformou em novas criaturas. Eu vou orar por você nesta noite, meu amado irmão. Hoje a reflexão é um pouco mais rápida, eu estou gravando no meu celular, então tem um pouquinho menos de tempo. Os irmãos possam ser abençoados em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos na beira da tua santidade. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a ti. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor Deus, e possamos, Senhor Pai, já que fomos libertados, transformados por esse poder remidor de Cristo Jesus, possamos saber também perdoar, possamos também fazer a tua obra da melhor maneira possível para a glória do teu nome. Abençoa os que estão enfermos, curando, abençoa aqueles que estão com algum problema, dá a solução, enfim, Senhor Deus, vai operando teu milagre na vida de teus filhos, Senhor Deus. Ó Pai, aquele que está agora hospitalizado, Senhor Deus, o Senhor possa dar vitória, possa sair, Senhor Deus, desse hospital, voltando para a sua casa, para a glória do teu nome. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, Pai amado. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, através dessa reflexão nesta noite, em nome de Jesus.